Olha só, a gente alertou várias vezes aqui sobre a lentidão do judiciário eleitoral que faz com que votos sejam jogados no lixo. Aquela história lá de votar em quem tem pendências com a justiça eleitoral, mesmo assim eles deixam a pessoa concorrer, porque são lentos, não conseguem fazer o julgamento todo dentro do prazo eleitoral, e aí esse voto lá na frente acaba sendo desconsiderado porque o candidato realmente não poderia ter sido candidato. Bia, tem a notícia agora do portal R7 aqui, que as candidaturas com pendências judiciais receberam 3,8 milhões de votos no primeiro turno. Exatamente, o prejuízo não é só para o eleitor que acaba depositando o voto em um candidato que depois não pode ser eleito, mas é até mesmo para os cofres públicos. Porque no primeiro turno das eleições, então, mais de 3 milhões e 800 mil reais foram utilizados por esses candidatos que estavam com o mandato, aliás, com a candidatura sendo analisada ainda pela Justiça. Os votos que foram destinados aos candidatos sem registro ficam suspensos até a decisão final da Justiça, segundo a lei eleitoral. Esses votos não compõem o número de cadeiras que cabe a cada partido na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Estaduais ou ainda na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os votos dos candidatos que concorrem às eleições com pendências judiciais só passam a ser válidos se tiverem um registro deferido em decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Mas se o registro ao candidato for negado, os votos são considerados nulos e retirados da contabilização final da eleição, o que pode alterar os percentuais dos votos válidos recebidos pelos eleitos. Atualmente, 653 candidatos tiveram registro negado e aguardam o julgamento de recursos de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Outras 63 candidaturas pelo país tiveram registro deferido, mas ainda aguardam o julgamento de recursos do Ministério Público Eleitoral ou de adversários contra suas candidaturas. Mesmo, portanto, sem o registro confirmado, esses candidatos conseguiram acessar recursos do fundo partidário para poder financiar as campanhas e gastaram quase 4 milhões de reais. Ah, o dinheiro gasta, opa, não tem nada a ver se é candidato ou não. O que importa é o dinheirinho na conta. Esse foi pra fita já, Pedroso. Olha, eles gastam bem e eles não importam. E esse dinheiro, Mark, por que eu falo que eles não se importam? Eles sabem, muitos desses candidatos que estão com pendência na justiça, eles sabem que a candidatura deles está empipinada. Eles têm clareza de que muitas vezes eles não vão conseguir assumir aquele mandato. E ainda assim eles vão para essa loteria. Vão pra loteria. Então, assim, eles gastam dinheiro que não é deles, porque é isso, Mark. Eles sabem que eles não têm nada a perder. Quem tem a perder é o povo, que paga essa conta e vota em representantes que não podem representar. Essa visão da justiça eleitoral de que, concorre sob júdice e vai indo, tem que ser revista. As pessoas têm que estar ali absolutamente em dia para que daí elas possam concorrer. Se elas não conseguirem resolver suas pendências até a data da eleição, não concorre. Simples assim. Em vários concursos públicos e outras atividades do poder público, funciona assim. Agora, nas eleições, quando envolve os políticos, a regra é um pouco diferente, Mário. Não, e essa elasticidade deixa a justiça eleitoral mal acostumada. Porque ela joga pra frente, se cancela na frente e refaz a eleição. Tem caso de prefeitura interior, por exemplo, que o prefeito lá é invalidado a candidatura e aí refaz a eleição. Mais custo pros cofres públicos. Então, talvez se colocar de maneira mais rígida os prazos, a gente consiga também que a justiça seja mais rápida. A impressão que eu tenho é essa, distanciona, se lá na frente a gente vê o que faz, e vai tocando o barco, e o Brasil fica com essas questões que são históricas. Toda a eleição tem isso, o cara se elege, aí tem problemas com a justiça, aí lá na frente, não valeu, não podia ser candidato, aí perde seus votos ou tem que refazer a eleição. Isso tem que mudar nesse país. Agora, 7h42. Repita. 7 horas e 42 minutos. Bia, o que nós vamos fazer agora? Eu vi que você trocou informações com o Tom aí. A gente tá ajustando mais uns minutinhos aqui pra entrevista, Tá bom. Mark. Enquanto isso, a gente conversa mais uma vez com os ouvintes. Muitas pessoas participando aqui pelo YouTube. Lembrando, o seu comentário é sempre bem-vindo. E a gente teve, agora há pouco, o Leandro Nunes também dizendo aqui sobre a questão das multas que envolvem os partidos. A gente comentou bastante sobre isso durante o intervalo aqui que a gente permaneceu ao vivo pelo YouTube. Que a gente sabe, né, que muitas vezes os partidos acabam vinculando ali, os candidatos acabam veiculando conteúdos que depois são impugnados pela justiça sem o medo da multa, porque essa multa acaba sendo baixa. E o Leandro lembrou aqui, Mark e Pedroso, que essa multa ela ainda é bancada pelo fundo partidário, ou não. Ou seja, é o nosso dinheiro. Então está reservado dentro da campanha, mas é o recurso público sendo utilizado para pagar multa de partido que faz propaganda irregular. Olha, teoricamente, parte dessas multas ou as multas que são individuais, eles não deveriam ser pagos com o dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral. Mas na prática,
os candidatos, os políticos, eles acabam dando sempre um jeitinho. Ou, no mínimo, fazem aquelas vaquinhas e tudo mais para terceirizar a responsabilidade. É impressionante como muitos desses políticos eles têm dificuldade de assumir a responsabilidade daquilo que eles fazem e, mais ainda, assumir a responsabilidade daquilo que eles falam. Muitos desses que guardam dinheiro para se proteger contra os processos, Marcos, são os primeiros a gritar, olha, tem que punir fake news, tem que regular a mídia, tem que bater em todo mundo. Mas eles, quando envolve daí a propaganda deles, daí pode tudo, vale edição, vale trucagem, vale você pensar em entrevista, aí tá liberado. Porque além de tudo, Mark, a multa é pequenininha, é branda. Então eles fazem a conta ali no cálculo eleitoral, acaba valendo a pena. Mas aí, a gente já sabe, em vários lugares do Brasil, o crime tá valendo a pena. É porque o dinheiro não é deles. É dinheiro da campanha, dinheiro de doador, dinheiro do fundo partidário, dinheiro do fundo eleitoral. Sempre em algum lugar, menos o CPF do candidato. Aí ele faz o que ele quer. Ué, não é meu dinheiro mesmo, se tiver multa, alguém paga. Aí fala o que quer, não respeita prazo, e assim vai. E assim vai. Quando for no CPF a conta, Pedroso, no bolso do cara, ele se escoça. Tenho certeza disso. É o problema do Brasil se acreditar no tal dinheiro público. Que não existe. O dinheiro do pagador de impostos. Tem dono o dinheiro lá. Custa bastante. Vai no mercado e vê lá quanto de imposto você pagou. Na notinha lá, eles colocam no final lá agora. É esse dinheiro que eles estão usando para fazer essas coisas aí. Então, enquanto o brasileiro não se conscientizar que não existe dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, e que os nossos políticos têm que cuidar desse dinheiro como se deles fosse, a gente não vai andar pra frente. Que é isso, Pedro. Alguém paga a conta, eu vou fazendo aqui. Pode esticar lá. Eu falei no intervalo aqui na live, agora vamos falar na FM. As campanhas guardam dinheiro para pagar multa. Porque sabem que vai ter confusão lá. 100, 200, 300 mil reais. Na última semana, um coordenador de campanha me falou, não, nós temos 300 mil para gastar com multa. Nós vamos tocar o trator agora, porque mesmo se vier condenações, temos dinheiro para pagar multa. Os caras já contam com isso. Você imagina só, o cara quer ser, nesse caso específico, era senador da República. O cara quer ser senador da República, Pedroso. No mínimo, se espera que ele cumpra a regra eleitoral para começar o debate. Não, ele guarda dinheiro para pagar as multas do que fizer de errado. E guardam mesmo, e veja só, é isso mesmo, eu já escutei frases parecidas. Não, a gente liga o trator e depois vê o que faz, ou seja, já começa o vale tudo na eleição. Agora você tocou num assunto que é importante as pessoas nunca perderem ali na sua reflexão, que é o quanto elas pagam de tributos. Aquela discussão toda sobre os combustíveis, de baixa isso, baixa aquilo, tira ICMS, não tira ICMS, te reduz aquele imposto, aquela alíquota, foi absolutamente pedagógico, porque ali você viu, Mark, simplesmente com a redução de um tributo, isenção de outros 2 pontuais federais, o quanto a gasolina baixou. Imagine isso porque não zerou alíquota nenhuma. Então imagine o quanto na nossa vida, e a gente acaba não refletindo, porque diferente de outros países que o valor é separado, aqui eles embutem, para tentar parecer que é tudo a mesma coisa, quando não é. É muito caro. A gente tem que lembrar quanto era a gasolina, quanto ficou, para a gente ter ideia desse peso que come a nossa renda, e que é isso, né, Mário? Que cai nas costas de todos nós e sustenta isso. Fundo eleitoral, multa, tudo isso. Aí fica fácil concorrer, inclusive irregular ou não. Exato. Aí pode fazer o que quiser que alguém paga a conta, né? 7h47, tem mais ouvintes participando, né, Bia? Tem mais ouvintes participando mais cedo, muitas pessoas conversando aqui no chat, porque a gente percebe isso entre os internautas, né? Eles trazem o comentário, mas também debatem ali entre eles pensamentos sobre propostas e notícias do momento. E a gente viu muitas pessoas trazendo aqui informações sobre a opinião do que elas acham de uma possível alteração na composição do STF, que tem essa proposta rolando aí, né? Repercutindo bastante na mídia depois de uma fala de Bolsonaro, para que fosse aumentar de 11 para 16 ministros. E aí o debate entre os internautas é se isso surtiria um efeito positivo ou se seria mais um inchaço ali da máquina pública com um aumento ali de cargos dentro da própria corte. Muitas pessoas também trazendo então o panorama desse pronunciamento que foi feito ontem pelo atual presidente, também candidato Jair Bolsonaro. É isso, olha só, deixa eu anunciar aqui pro pessoal que tá na audiência, o portal Rick Mais tá com uma coluna nova do Pedroso lá. E Pedroso, você fez o recorte dos rankings locais, né, das regiões do Paraná, queria que você explicasse isso. Isso, o que eu fiz, né, na coluna e venho publicando, hoje entra
mais municípios, eu vou colocar os principais polos onde a gente tem aqui a Rádio Jovem Pan, o Grupo RIC, quais são os deputados estaduais e federais que receberam mais votos. E por que eu coloquei isso? Além do aspecto da curiosidade, você tem um aspecto muito importante que os políticos eles já começam a olhar para esses números, Mark, para definir ali a disputa de 2024. Porque tem essa disputa eleitoral. Quem são os mais votados, quem não estão ali. Então, nessa coluna ali você encontra quem são os deputados da sua região. A mais atual aqui é de Cascavel, mas eu já trouxe Maringá, já trouxe Curitiba, justamente para que você consiga olhar quem são, de fato, os deputados que se propõem a representar essas cidades.